amigos! Chefe da Casa acabou de chegar na Netflix e nós vamos comentar tudo o que aconteceu nessa série. Na trama, nós vamos acompanhar tudo o que acontece em uma família após a morte do grande magnata. As coisas ficam mais complicadas porque ele morre logo após anunciar o seu casamento com uma de suas funcionárias. E é claro que tudo isso vai gerar uma grande briga por herança. A série, na verdade, vai trazer uma grande reflexão sobre até onde pode ir essa questão da ganância, a sede pelo poder, como isso pode destruir uma pessoa, até mesmo uma família, como isso pode afetar a sociedade também. Além disso, a série também traz uma série de reflexões sociais, já que a gente vai ver toda a dinâmica, não só dos membros da família, mas também como eles tratam os seus funcionários. Então, essa aí é uma temática muito importante e acaba sendo fundamental aqui para a trama dessa série. A série é um drama tailandês, mas foge bastante do que a gente costuma ver. Tem umas cenas mais pesadas e inclusive tem diversos momentos que podem despertar gatilhos em algumas pessoas. Se você se interessou pela história, corre lá que já está disponível na Netflix e a partir deste ponto, então, o vídeo contém spoiler. Então, gente, logo de princípio, né, quando a gente vê o Ron Groyd pedindo a Kai-mook em casamento, anunciando o casamento, eu pensei que era um casamento de fachada, não achei que eles estavam verdadeiramente se envolvendo, até porque ela tá ali meio esquisita, então eu pensei que talvez fosse um casamento de fachada e que ele tivesse feito isso realmente para deixar a herança para ela e não para os seus filhos, porque ele tinha descoberto alguma outra situação. Só que aí as coisas já começam a mudar, porque logo de princípio a gente vê que o Marvin orquestra todo um plano para que o testamento seja alterado e a Kai-mook fica ali caladinha, não fala nada, já era super previsível que na verdade o testamento deixava a herança para ela. Claro, poderia deixar uma partezinha ou outra para os filhos, mas que com certeza ali o interessante mesmo, a maior parte da herança seria para ela, e ela não fala nada sobre isso. E depois ela começa a se submeter a eles, ela resolve voltar a ser empregada e aí já fica com uma pulguinha atrás da orelha que tem alguma coisa muito errada, gente, porque ela começa a ser super humilhada ali. Ela poderia ser só uma garota boazinha, que não tem pra onde ir, resolve ficar com a família? Sim, mas aí já foi uma pistazinha pra gente que tinha alguma coisa errada. Ela ficar lutando tanto para comprovar que ele tinha sido, na verdade, assassinado e ao mesmo tempo aceitar se submeter a toda aquela humilhação da família. Então, neste ponto aí, a pulguinha realmente ficou atrás da orelha. E durante, né, praticamente a série inteira, o que a gente vê são os funcionários sendo humilhados de todas as formas possíveis. Gente, assim, não tem ninguém que salve naquela família. Todo mundo ali é horrível. Claro que tem uns piores do que outros, né? O Marvin, com certeza, pra mim é o pior de todos. Ele comete uma série de abusos com todo mundo. E, inclusive, ele não era carinhoso nem com a esposa, com o filho, com ninguém. Ele realmente era péssimo com todas as pessoas. E ele abusava ali das funcionárias. Então, assim, é bem pesado os momentos em que mostra ele. E dá pra ver que desde criança ele tem esse hábito de tentar passar a perna nas pessoas, no irmão, e é exatamente isso que ele faz o tempo todo pra ficar com a herança. Tem também o irmão dele, o Pupa, que também não é nenhuma flor que se cheire. E assim, o irmão passou a perna nele, mas ele também era super grosseiro com todo mundo, inclusive com a esposa dele, com a filha dele. Então ele também, assim, também era grosseiro com os funcionários. E ele também não era nenhuma flor que se cheire, gente, sinceramente. Talvez um não tão ruim contra o Marvin, mas péssimo do mesmo jeito. Então, assim, se colocar ele e o Marvin ali dentro de um saco, gente, nenhum dos dois presta. Sinceramente, essa é a verdade. E ele fica tentando lutar o tempo todo pra provar que a herança, na verdade, cabe a ele, ou tentando passar a perna no irmão dele. E a gente vai descobrindo que, na verdade, toda essa rivalidade deles foi alimentada pelo próprio pai. E nas ceninhas que vai mostrando, a gente percebe que o pai dele também não era flor que se cheire, gente. Porque a gente começa a perceber ali que ele, na verdade, incentivava essa rivalidade entre os filhos, não era carinhoso com eles, então a gente começa a ver ali que tinha alguma coisa errada com ele. O que já implicava também com uma suspeita sobre o final, sobre o relacionamento dele com a Kai-mook, que tinha alguma coisa aí atrás dessa história toda, quando a gente começa a perceber que ele também não era uma boa pessoa. Ninguém ali na família se salva, e o que acontece com essa briga toda pela herança é que eles vão se separando aos poucos, um vai destruindo o outro, chega aí um ponto que o Popá mata aí o próprio irmão para poder ficar com a herança. Então eram pessoas realmente totalmente sujas, eles eram assim, tanto com os funcionários, com o pessoal que trabalhava para eles, quanto com a própria família, gente. Eram pessoas que realmente não prestavam de jeito nenhum. E após a morte do Marvin, o Popá tenta aí
inverter a situação. Ele quer ficar com a herança, mas aí ele descobre sobre a falsificação do testamento e que ia ficar tudo para Kaimuk. E para não deixar isso acontecer, ele começa ali a bolar um plano para poder vender as coisas, tudo, até que a ficha dele cai e ele decide confrontá-la pela morte do pai dele. E é então que a gente descobre o que verdadeiramente aconteceu. Então, assim, gente, de uma forma geral, os personagens carismáticos da série são apenas os funcionários mesmo, e em diversos momentos a série é bem pesada, principalmente quando mostra esses abusos. E eles são patrões, gente, que fazem de tudo, não só abusam, mas matam. Então acontece isso durante a série, né? Assim, coisas pesadíssimas o tempo inteiro. Não é uma série fácil de assistir para quem tem gatilhos. Então tem diversos momentos assim bem pesados, mata um, se vinga do outro, abusa de outro. Então eles tomam uma série de decisões o tempo todo super pesadas, só pensam em si mesmos, só pensam em dinheiro, e é justamente essa mensagem que a série deixa, essa reflexão sobre a sede pela ganância, pelo poder, até onde isso pode cegar e levar uma pessoa. E ali no final, a série dá essa virada de chave, mostrando, né, os funcionários se rebelando contra tudo isso, não só a Kaimuk, mas os funcionários de um modo geral se rebelando contra tudo isso e tomando a chave da situação, se vingando por tudo que aconteceu com eles. Então é um final interessante, tem uma reviravolta ali, né, uma virada de chave, eles tentam surpreender a gente e dão aí um final interessante pela história. Todos, na verdade, que pertenciam à família acabam tendo um final ruim, e assim, eles mereciam, né, gente, depois de tudo que eles fizeram. Para quem não entendeu o que aconteceu, basicamente a Kaimuk se torna funcionária ali da família quando o Mongoloid cisma com ela e aí ele começa a abusar dela. Ela percebe ali aquele cenário recorrente, inclusive, que leva à morte de outra, né, funcionária, uma colega dela, e ela decide mudar essa situação, gente. Então, ela meio que entra dentro desse plano. Ela começa a se sujeitar àqueles abusos como se ela gostasse, como se ela tivesse um relacionamento com ele, e coloca na cabeça dele a ideia de ter um herdeiro, já que ele não gostava dos próprios filhos e ele mesmo admitia que os filhos queriam a morte dele. Então ela coloca essa ideia de ter um herdeiro que pudesse amá-lo, obedecê-lo e herdar aí toda a herança dele. Então ele faz o testamento para ela e para os seus herdeiros. Só que ela já tinha tudo bolado, ela meio que bola a morte dele, gente, para que ele fique ali, né, dopado e que a culpa recaia nos filhos dele. Afinal de contas, os filhos já estavam bravos com o noivado, com o fato dele dar o colar da mãe, o outro por ser demitido, né, o Mavi. Então ela bola toda essa questão para que os filhos se revoltem contra o pai e tenham um motivo para poder matá-lo. Então, basicamente, ela tenta incriminar os dois. Só que por boa parte do tempo, o plano dela não dá certo porque a polícia se nega a investigar o caso. Eles estão na mão do Marvin e não querem investigar a situação. Eles dão ali que foi um acidente, né, como causa da morte, e ela fica tentando lutar contra isso porque ela tinha bolado todo esse plano para incriminar os dois. Então ela segue adiante com esse plano para poder incriminar o Pupá, até mesmo pela morte do próprio irmão. Ela bola ali toda uma situação em que ele realmente joga o irmão dele na água, o irmão dele morre, ele realmente queria a morte do irmão dele, mata o irmão dele, só que eles estavam preparados para filmar tudo. Ela tinha usado ali a mesma substância que tinha usado no pai para que ele fosse incriminado pela morte dos dois. Então, no fim, foi tudo pensado para que o Pupá e o Marvin ficassem como os responsáveis pela morte do pai e o Pupá também fosse responsabilizado pela morte do próprio irmão, que realmente foi algo que ele fez. E no fim das contas, o verdadeiro testamento vem à tona, fazendo com que ela herde toda a herança e ela divide isso com os funcionários. Então, eles herdam ali aquela mansão, toda a herança, e agora eles podem viver livres e aproveitar tudo isso, se vingando de tudo que aconteceu com eles. Com certeza o grande objetivo da série, gente, é deixar essa mensagem, deixar essa reflexão, né, sobre a ganância, sobre a sede do poder, sobre esse abuso, as questões sociais também. Olha como os funcionários eram tratados, olha como ela foi tratada no momento em que ela se torna funcionária, mas também quando ela retorna a ser funcionária, como eles humilham ela o tempo inteiro. Então a série gera uma reflexão muito grande sobre isso, e até por isso que a gente fica meio que satisfeitozinho assim com aquele final dele se vingando por tudo, mesmo ela tendo bolado ali de certa forma a morte ali do magnata. A gente passa um pano para ela de certa forma depois de tudo que ela sofreu e que eles sofreram, né, gente? Era uma família realmente que era bem podre. Deixem pra mim nos comentários o que vocês acharam, gostaram, não gostaram, esperavam mais. Assim, eu confesso pra vocês que eu esperava mais. No começo eu acho que a trama
deu aquele ar ali no primeiro episódio que prometia muito, poderiam ter explorado ali várias outras temáticas dentro dessa série, só que aí a partir do segundo episódio, que o Marvin já assume ali a herança, a gente já começa a perceber que eles realmente decidiram tomar um caminho diferente e eu já comecei a achar os episódios mais cansativos. Então depois do primeiro eu basicamente gostei do último, que é quando tem ali a grande reviravolta, a grande revelação, e é quando as coisas realmente viram no jogo e as coisas se tornam mais interessantes. Mas a série em si eu realmente achei que eu esperava mais, né, digamos assim. Eu achei que a Kaimuk ia ser mais ativa e que iam ter dinâmicas diferentes também trazidas ali pela série. Mas na verdade isso não acontece. A gente basicamente passa ali os episódios vendo o sofrimento dos funcionários em prol ali dos donos da casa e a briga entre os irmãos até a gente chegar realmente no episódio final e ter essa grande reviravolta. Mas conta pra mim o que vocês acharam. Então é isso, galera. Tchauzinho!